Muitos fatores determinam o sucesso dos seus negócios, mas o que faz grande diferença é o fato de ser seu. Conveniência e flexibilidade que determinam uma nova forma de investir e empreender. Salas comerciais customizadas no melhor do setor oeste, o mais importante polo de negócios de Goiânia. Localização, investimento e rentabilidade. Isto é West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó, capítulo 42, verso 5. Nós estamos iniciando mais um programa em plenitude com a sua vida. E eu quero, no nome de Jesus, convidar você a estar conosco, a ver tudo aquilo que o Senhor separou para você nesse programa para abençoar a sua história. Hoje nós vamos falar sobre um tema de um jovem que se encontrou com Jesus e que aparentemente ele tinha tudo para ser feliz, mas não foi. Você conhece alguém assim? Ou talvez a sua própria história é recheada de coisas que poderiam fazê-lo feliz, mas você não tem vivido uma vida feliz. Convide alguém para ouvir essa reflexão conosco, para ser abençoado através da palavra do Senhor na sua casa e chegando até você. Hoje ainda, uma entrevista muito especial com o pastor Jabes Alencar, um grande homem de Deus que esteve aqui em Goiânia para participar de um grande aniversário de uma igreja irmã nossa, e ele conversou conosco, falou coisas tremendas que vão edificar a sua vida, eu tenho certeza disso. Eu quero convidar você a estar conosco agora, em plenitude, com o autor e consumador da sua fé, Cristo Jesus. Igreja Cristo nas Nações. Uma igreja que tem por principal objetivo adorar a Deus e fazer discípulos por todas as nações. Venha nos conhecer. Rua Antônio da Cunha Almeida, quadra 129, lote 10, setor dos Afonsos, Aparecida de Goiânia. Igreja Cristo nas Nações. Palavra. Nós vimos na abertura do programa de hoje um texto que fala sobre a revelação que Jó teve de Deus a partir de um momento difícil pelo qual ele passou. Ele diz que antes ele conhecia o Senhor de ouvir, mas por aquelas circunstâncias às quais ele foi submetido, agora ele podia ver o Senhor. Eu quero conversar com você agora sobre as formas de ver o Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Muita gente até frequenta a igreja, até ouve falar de Jesus, ou talvez você que tenha outra religião, mas se simpatiza com aquilo que é pregado nas igrejas evangélicas, e talvez você tinha tudo para ser feliz, mas por uma outra circunstância, você tem conhecido Deus só de ouvir falar. Os seus olhos não veem, o seu coração não sente, você não tem intimidade com Ele. E eu quero ler com você o texto de Mateus, capítulo 19, a partir do verso 16, que conta a história desse jovem. Diz assim a Bíblia Sagrada: Ora, aproximou-se dele um jovem e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna?
Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Respondeu-lhe ele: quais? E Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Meu irmão, esse texto traz uma verdade e relata uma história que ela é única nas Escrituras. O jovem rico foi a única pessoa que se encontrou com Jesus e saiu pior do que chegou. Ele era uma pessoa que tinha tudo para ser feliz. Você conhece alguém assim? Ou talvez você seja assim. As pessoas olham para você e você tem uma boa situação financeira, você tem uma família aparentemente estável, você tem emoções colocadas no lugar, você tem um bom emprego, você goza de uma boa saúde, mas dentro de você existe uma luta que não o faz usufruir de uma felicidade plena, de uma felicidade verdadeira, daquela que jorra de dentro para fora e não que é contida naquilo que está fora de você e que pode ser visto pelas pessoas. Esse jovem aqui, ele tinha tudo para ser feliz, mas no encontro que ele teve com Jesus, ele saiu pior do que ele chegou. Mesmo sendo amado por Jesus, ele desperdiçou a oportunidade de ter a sua história transformada, de ter a sua hierarquia invertida, de ter as suas coisas colocadas no lugar por aquele que conhece todas as coisas. E esse jovem, ele abordou Jesus, ou seja, ele abordou a pessoa certa, no tempo certo, porque não era qualquer um que tinha oportunidade de se encontrar com Jesus naquele tempo. Ele recebeu a resposta certa, mas ele tomou a decisão errada. E eu quero falar com você sobre isso, sobre coisas boas que o jovem rico possuía, que aparentemente trazem felicidade para alguém. Primeira coisa que ele possuía, eu disse que ele era um jovem rico, ele possuía riqueza. Quantos de nós às vezes achamos que nós seríamos mais felizes se nós tivéssemos mais dinheiro? Se nós morássemos numa casa melhor, pudesse comprar roupas melhores, pudesse fazer as viagens que você almeja, pudesse dar uma melhor condição de saúde para sua família. Meu irmão, quero só te dizer isso. Uma vez perguntaram para o Bill Gates, quando ele ainda era o homem mais rico do mundo, que tanto de dinheiro que era necessário para uma pessoa ser feliz. E ele respondeu: sempre um pouco mais do que ele tem. Sabe o que isso quer dizer? Existe um sentimento de insatisfação arraigado no coração do homem que só pode ser suprido por Jesus. Aquilo que talvez seja a resposta que você imagina para a sua situação, o que te traria uma felicidade plena, é completamente caído por terra quando você entende que só há um que pode conduzir a sua vida na verdadeira felicidade. Esse jovem era rico. Ele tinha algo que todo mundo, de uma forma ou de outra, gosta de ter ou gostaria de ter. Ele estava no alvorecer da vida, porque outra coisa que ele tinha de muito bom era a juventude. Você sabe que a fase melhor da vida, onde nós podemos trabalhar para o Senhor, é a nossa juventude. É a fase que você não tem muitos compromissos com tantas coisas. É a fase onde o seu vigor natural, ele está em alta. E esse rapaz era jovem. Ele vendia saúde. Ele tinha uma vida toda pela frente. Uma oportunidade inteira para render o seu futuro no reino. Mas não foi isso também que ele fez. Nem essa característica que o possibilitava de ser feliz o fazia feliz. Outra coisa que esse jovem tinha, ele era alguém proeminente. Sabe o que é isso? Ele era um jovem de posição. Ele era um jovem respeitado. Se você quiser conferir isso, nesse mesmo texto, lá em Lucas 18, tá escrito isso. Ele era alguém que possuía o respeito da sociedade. Por onde ele passava, as pessoas o reconheciam como alguém de sucesso, como alguém que conseguia as coisas que queria. Ele era um jovem proeminente, provavelmente o partido que toda mocinha da época gostaria de ter. Ele era jovem
ele era rico, ele era proeminente, ele possivelmente era um líder famoso e influente da sociedade, ele tinha uma reputação onde ele vivia, ele tinha prestígio. Quantas vezes nós olhamos para a vida de algumas pessoas, principalmente aquelas que aparecem na televisão, na novela, os artistas, e a gente olha e fala, uau, esse cara deve ser muito feliz, ele é famoso, ele é bonito, ele tem influência. Esse jovem tinha tudo isso, tinha tudo para ser feliz, mas você vai entender por que não foi. Outra coisa que esse jovem era, ele era virtuoso. Sabe por quê? Ele tinha alcançado nota máxima, não só na opinião popular, mas também na própria avaliação dele. Você viu o que o texto diz? Quando Jesus falou para ele, olha, você quer entrar no reino? Não mata, não adultera, não rouba, ama a Deus sobre todas as coisas. E ele virou e falou, olha, Senhor, então tá tudo fácil, porque tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. E você há de convir comigo que uma pessoa que contém essas virtudes morais, esse caráter moralmente aceito, é uma pessoa admirável. Nos nossos dias, então, nos contextos que nós temos vivido, só nessa semana, nós somos bombardeados com tantas notícias tristes. Mãe que envenena as 2 próprias filhas, padrasto que mata a mulher e 4 crianças. E nós somos bombardeados por essas falhas de caráter, essa ausência de Deus na vida das pessoas. Esse jovem não, ele tinha boa reputação. Os de fora achavam isso, e ele mesmo achava isso sobre ele. Ele era alguém virtuoso. Ele não era um jovem que, apesar de ser bonito, apesar de ser rico, vivia em orgias, vivia em farras. Ele nunca possuía esse tipo de hábito. Ele provavelmente não tinha vícios. Ele pautava a conduta dele nos mais rígidos padrões morais. A vida dele, a vida exterior dele, ou seja, aquilo que as pessoas podiam ver, era irretocável. Outra característica, ele era sedento espiritualmente. Sabe por que eu entendo isso? Quando ele chegou até Jesus, ele tinha anseio por algo. Ele disse, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele tinha objetivo, ele tinha sede. Depois de dizer para Jesus que ele era um observador da lei, ele perguntou, o que me falta ainda? Meu irmão, mas não basta ser religioso, não basta desejar. Porque a mudança que Deus quer fazer na sua vida, para você que talvez tem tudo para ser feliz e não tem usufruído desse gozo, dessa paz, dessa felicidade plena que Jesus pode te dar. Jesus está falando com você agora, o Espírito Santo está ministrando isso ao seu coração. O Senhor não quer que você viva uma vida de religiosidade, uma vida de aparência. Esse jovem, ele tinha essas virtudes, ele tinha até sede. Mas ele não tinha um coração disposto a obedecer. Ele não tinha uma vida convertida aos pés do Senhor. Ele não entendia que para voltar para Jesus era necessário haver uma mudança de rota. Então ele estava preso à religiosidade. Ele observava a lei, ele guardava a lei, mas aquilo não bastava porque a alma dele tinha sede de Deus. Ele tinha sede do Senhor, ele tinha sede da salvação. Ele foi a pessoa certa, da maneira certa. Quantas vezes você que está aí do outro lado deve ter saído da sua casa, foi até uma igreja, ou buscou uma oração de um pastor, até ouviu uma palavra que te edificava, que momentaneamente trouxe alívio para a sua alma. Você não conseguiu arcar com o compromisso que Jesus quer ter com você, porque esse compromisso geralmente vai implicar em largar algumas coisas, em deixar de lado alguns prazeres, em abrir mão de algumas vontades que são alimentadas dentro de você. O jovem rico foi assim. Ele chegou à pessoa certa, ele ouviu as coisas certas, ele veio da maneira certa, ele foi amado por Jesus. Jesus o acolheu, o ouviu, o aconselhou, respondeu para ele. Jesus viu que ele vivia um conflito, viu que existia um vazio dentro dele, que havia uma necessidade dele, assim como ele vê você agora, assim como ele conhece o conflito que existe no seu coração agora, o vazio que existe na sua existência agora.